Aqui é a professora Vanessa e o assunto da nossa aula será temperatura. Então, gente, quando falamos em temperatura, a primeira ideia que a gente tem é a sensação de quente e de frio. Mas, de uma maneira formal, podemos definir temperatura como uma propriedade que é comum a sistemas que estão em equilíbrio térmico. Então, vamos agora tentar definir a temperatura dessa maneira formal. Vejamos, temos três sistemas, o sistema A, B e o C. E eu vou isolar esse sistema do resto aqui, do ambiente, por essa parede, o que seria uma parede adiabática. Por que adiabática? Quer dizer que essa parede não vai deixar nenhum desses sistemas trocar partículas com o meio e nem trocar calor, ou seja, não vai trocar energia com esse meio, certo? Mas vocês estão vendo que esses três sistemas, eles estão cada um em um compartimento, certo? Aqui, olha, o sistema A e o sistema B, ele está isolado um do outro por uma parede adiabática, ou seja, eles nem vão poder trocar partículas entre si e também não vão poder trocar o que? Energia, ou seja, calor. E aqui, olha só, eu tenho uma parede diferente, de uma cor diferente, foi proposital, é uma parede que se chama diatérmica. Embora ela não vai permitir a passagem de partículas entre A e C e nem entre B e C, mas ela vai permitir que ao mesmo tempo, o A e o B esteja trocando calor com si. Se a gente deixar passar um tempo, nós vamos observar, que a temperatura de A e a temperatura de C vai estar igual. Essas temperaturas estarão iguais. Então, logo, o equilíbrio térmico entre A e C, logo haverá um equilíbrio térmico entre A e C. E o mesmo será observado para o sistema B e o sistema C. Eles estarão em equilíbrio térmico em si. Ora, se isso está acontecendo, A e B, eu deixo evoluir o tempo e os dois estão ao mesmo tempo em contato com o sistema C, e eu vejo que a temperatura de A é igual à temperatura de C e a temperatura de B é igual à temperatura de C, então você já definirá pela lógica. Gente, então a temperatura de A e B é a mesma. Mas vamos ver isso de uma maneira experimental. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai manter depois que você fez essa primeira observação, você vai manter os três sistemas isolados do ambiente, sem trocar partículas e nem calor, mas você vai isolar o A e o B do C, mas vai deixar o A e o B em contato para trocar calor. Então, você vai pôr a parede diatérmica agora entre A e B e a parede adiabática entre, no caso, os dois sistemas e C ao mesmo tempo. E aí você vai observar que a temperatura A vai ser igual à temperatura B, ou seja, A e B estão em equilíbrio térmico, que foi o que a gente inferiu de uma maneira lógica. Portanto, se dois sistemas estão em equilíbrio térmico ao mesmo tempo, com um terceiro sistema, portanto, os dois sistemas estão em equilíbrio térmico entre si. Então, essa seria a base para a construção de instrumentos, que aferem temperatura. Seria a forma de você aferir temperatura, certo? Mas toda vez você fazer esse procedimento que nós fizemos, não é uma maneira tão prática. Então, a maneira mais prática é construir um instrumento que possa ferir a temperatura. E como nós medimos a temperatura? A temperatura é medida por propriedades que são afetadas por ela. A gente não consegue medir a temperatura diretamente como a gente mede, por exemplo, o comprimento de alguma coisa. Você pode pegar uma trena ou uma régua ou uma fita métrica e conseguir medir o comprimento. A temperatura não, você vai medir
no caso, algumas propriedades como comprimento, pressão e resistência, que são propriedades que são diretamente afetadas pela mudança da temperatura. Você consegue então aferir a temperatura. Então, qual seria o nome desse instrumento que não é novidade para ninguém? São os termômetros. Aqui a gente vê exemplo de três termômetros. Uma criança aqui, né, a mão aqui pode ser da mãe, ou da babá, né, ou da enfermeira, tentando aferir aqui, ó, por um termômetro digital, a temperatura da criança, um termômetro de mercúrio e um termômetro de infravermelho. Então, com isso, a gente define essa parte inicial. Mas as escalas de temperatura? Nós temos 3 escalas, que são as mais conhecidas e difundidas, que são elas: a escala Celsius, a Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? Vamos colocar aqui 2 pontos de comparação dessas escalas, que são os pontos de gelo e ponto de vapor da água, certo? O ponto de gelo para a escala Celsius é 0 graus Celsius. Da escala, no caso, o ponto de vapor seria 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit seria 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, esse ponto de gelo seria 273 Kelvin e o ponto de vapor 373 Kelvin. A escala Celsius, para a gente aqui do Brasil, é a mais conhecida e difundida. A escala Fahrenheit é uma escala que se usa muito nos Estados Unidos, e a escala Kelvin, tá? Seria, no caso, essa unidade aqui, que é o Kelvin, é a unidade de temperatura no sistema internacional, e essa escala Kelvin é muito utilizada no meio científico. Qual seria a relação, então, entre essas escalas? Que a gente viu que elas têm são escalas diferentes. Então, olha só, a gente colocou aqui a escala Celsius e a Fahrenheit e vamos compará-las para saber, quando eu quiser saber qualquer temperatura que não seja de gelo nem de vapor, o ponto de gelo nem o ponto de vapor, tá? Da água, e eu quero saber essa temperatura numa escala ou noutra. Então, vamos supor que você tem uma temperatura em Celsius, que eu vou chamar de TC, e queira saber qual a sua temperatura em Fahrenheit, ou vice-versa. Então, olha só, TC menos 0 está para 100 menos 0, assim como TF menos 32 está para 212 menos 32. Vamos ajeitar isso aqui, ó, 100 menos 0, 100, TC menos 0, TC, TF menos 32, fica do mesmo jeito, não posso, né, são coisas diferentes, né, então, aqui seria incógnito aqui um valor, então, TF menos 32, 212 menos 32, 180, simplifico aqui, tá, e vai ficar TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, essa aqui, gente, é a relação entre as duas escalas, Fahrenheit e Celsius, certo? Então, se eu tenho alguma temperatura na escala Fahrenheit, quero saber ela na Celsius, basta colocar o valor aqui nessa fórmula, faça a continha aqui, efetua a operação e vou conseguir descobrir qual é o valor nela na escala Celsius e vice-versa. Então, vamos ver um exemplo. Em um noticiário, é informado que a previsão do tempo indica que a temperatura em Miami, nos Estados Unidos, será 86 graus Fahrenheit. A quanto equivale essa temperatura em graus Celsius? Bem, vamos já fazer uma análise breve, né? Então, se você olhar assim, alguém chegar para você e falar assim, que mora nos Estados Unidos, tem algum parente, e falar assim, ó, aqui tá fazendo 86 graus. Aí não fala que se é Fahrenheit ou Celsius. Ou se você vê alguma notícia, seja da TV ou na internet, só houve 86, você já vai ficar alarmado, né? Porque é uma temperatura muito alta. Mas vamos ver
quanto que é essa temperatura na escala Celsius, para saber se é uma temperatura realmente tão alta assim, ou se é uma temperatura aceitável, razoável, que uma pessoa conseguiria suportar. Então, olha só, a relação entre a escala Celsius e Fahrenheit é dada por TC sobre 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9. A gente acabou de definir. Dessa forma, olha só, onde tem Fahrenheit, aqui eu vou colocar 86. Então, TC menos 5 vai ser igual a 86 menos 32 sobre 9. 86 menos 32 dá 54, tá? 54 dividido por 9 dá 6, aí 6 vezes 5, 30. Então, olha só, essa temperatura em Celsius é o quê? 30 graus Celsius. Então, é uma temperatura que a gente suporta, apesar de ser muito quente, né? A gente ficar meio incomodado, mas aqui no Brasil, temperaturas dessa ordem são temperaturas muito comuns a vários estados do país, certo? Então, vamos agora olhar a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Ó, a escala Celsius de 0 a 100 e a Kelvin de 373 a 273. Mas tem um zero da escala Kelvin. Esse zero da escala Kelvin, tá, que é denominado como zero absoluto, ele seria um estado que o sistema quando ele atingisse, o sistema atingir, tá, essa temperatura, ele teria uma energia total mínima e logo o movimento dos átomos e das moléculas nessa temperatura atingiria seu valor mínimo, tá? Na escala Celsius, isso aqui, gente, equivale a menos 273 Celsius. Agora vamos ver qual seria a relação, igual a gente fez entre Celsius e Fahrenheit, vamos fazer para Celsius e Kelvin para qualquer temperatura, tá? Então, olha só, TC é a temperatura em Celsius, TK eu vou chamar da temperatura desconhecida na escala Kelvin, certo? Então, olha só, TC, faço do mesmo jeito, ó, TC menos 0 está para, ó, 100 menos 0, assim como TK menos 273 está para 373 menos 273, tá? Aqui. TC menos 0, TC, 100 menos 0, 100, TK menos 273, tá aqui, 373 menos 273, 100, simplifico por 100. Então, essa aqui, ó, TC é igual a TK menos 273, é a relação entre Celsius e Kelvin, ou seja, entre as duas escalas. Então, vamos ver um exemplo para a gente finalizar. Exemplo 2. Qual a temperatura em Kelvin de um corpo que atinge 37 graus Celsius? Então, primeiro é a gente trazer aqui, né, para nossa discussão, a relação entre Celsius e Kelvin. Acabamos de ver. TC é igual a TK menos 273. Assim, então, onde tiver a temperatura em Celsius, eu vou colocar o valor que está aqui, ó, no enunciado da questão. 37 é igual a TK menos 273. Então, TK é igual, o 273 está negativo, passa positivo. Então, nós temos que a temperatura em Kelvin vai ser 310 K, certo? Então, com isso, pessoal, nós encerramos os conceitos básicos de temperatura e agradeço vocês por terem assistido até o final a nossa aula. Muito obrigada!